seja louvado. Iniciemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Chamemos o hino 210. Glória a Jesus. Chamemos outro hino, 232, 232.
Meus irmãos, nós iremos todos unidos elevar a Deus nossa oração. Chegaram aqui um número grande de pedidos por enfermos, por causas, tribulações, viagens, acidentados, familiares de nossos irmãos e também pessoas que ouviram o testemunho desta bendita graça. Muitas são, irmãos, as necessidades, como temos aqui uma lista que nós vamos ler aos irmãos que estão pedindo. O Vladimir Carmona, ancião do Parque das Nações, passou por uma cirurgia. A irmã Maria das Neves dos Santos, esta irmã é de Estrela do Indaiá, está muito enferma. Montiago Aparecido Ferreira, da cidade de Luz, Minas Gerais, um bebezinho de 1 ano, neto do irmão Osvaldo do Vacinal, 40, está enferma. Irmã Madalena da Vila Ré, enferma. Irmão André da Silva Soares, cooperador de jovens e menores da Central de Mortugaba, na Bahia, com depressão, passará por algum procedimento. Irmão Raimundo, ancião de Santana de Parnaíba, este é o irmão ancião dali, está enfermo. Irmão José Espíndola e sua esposa Luzia Fernandes de Campinas também. Irmão José João Torres de Mauá. Nosso irmão Jefité do Jardim Alvorada, em Contagem, Minas Gerais também, internado. Irmã Gisele Maria da Cruz de Guaianazes, passará por procedimento médico. Irmão Eduardo Arruda, porteiro da Central de Guaianazes também. Este passou por cirurgia, está na UTI. O irmão Maluque Beli, das tribo Catiá do Amazonas, está com câncer na garganta. Ao chegar na cirurgia, Deus havia libertado. Este aqui já está bem. Uma criança, Beatriz Yazaki, de Kameyama, no Japão, passará por cirurgia. Menininha Lorena, de 5 anos, de Campestre, ainda em tratamento de câncer. Irmão Denis José Rocha, de Itaquá, com depressão. Irmão Vladimir, da Vila Barcelona, internado. Irmão Hamilton Carlos Barbosa, está com câncer. O irmão Luciano Borlim, internado. O irmão José Carlos de Oliveira, de Boituva, enfermo. Irmã Júlia de Piedade de Piabetá, também enferma. O irmão Carlos Alves de Souza, de Ribeirão das Neves, passou por cirurgia. E finalmente a irmã Glorene Rocha dos Santos, aqui desta congregação do Brás, está com depressão. Os irmãos vejam quantas necessidades, não são todas, porque isso aqui é somente aqueles que se comunicam, mas há uma quantidade enorme de irmãos enfermos, com muitas enfermidades, principalmente câncer e depressão. Mas já tem aqui alguns agradecendo. Vários irmãos receberam libertações de suas enfermidades e causas e também agradecem a Deus pela oração da igreja. Pela graça de Deus, o Senhor ouve a oração daqueles que clamam com fé. E é o que vamos fazer nesta manhã. Chegaremos aos pés do Senhor para clamar por toda a sua obra, que é o seu povo, por nós aqui presentes, por aqueles que estão distantes por este mundo afora, que também contam com a misericórdia de Deus. Roguemos a Deus também pela revelação da bendita palavra, que é o alimento que nos leva avante nesta bendita graça. Procuremos todos uma boa comunhão, buscando a face de Deus em oração. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor.
Bendito seja o teu nome santo e poderoso. Glória, glória a Jesus. Nosso bondoso Deus, Pai nosso que habita nos céus, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, que enviaste às partes baixas desta terra, Senhor, para nos remir do castigo e morte eterna, nos ajoelhamos nesta manhã, Senhor, aqui dentro da tua casa. Estamos alegres e contentes, Pai eterno, porque o salmista também se alegrou e disse: eu me alegrei como convidaram para vir na casa do Senhor. Glória ao teu nome. E nós te agradecemos, Senhor, porque nós dormimos e acordamos, porque o Senhor nos despertou, nos deste mais um dia de vida e maravilhosamente nos trouxe dentro da tua casa. Não foi a nossa força, não foram os nossos méritos, Senhor, não foi o nosso querer, foi a tua mão que nos trouxe dentro da tua casa. É a tua mão que despertou, Senhor, nos quatro cantos da terra, todos aqueles que estão online assistindo este culto também, em memória à tua santidade de vida. Por isso agora nós te pedimos, Senhor, o teu servo já falou da comunhão, e nós te pedimos, envolva-nos todos nesta comunhão gloriosa agora. Não permita a nossa boca ficar fechada, Senhor, mas receba um glória, um aleluia do profundo da nossa alma, porque Ele está na tua casa e na tua presença, quer presencialmente, quer online. É uma vitória para nossa alma, Senhor. Aqui, Pai eterno, nesta manhã, pode ser decidido o nosso futuro na tua obra, Pai. Deus eterno, te agradecemos, Senhor, por ter nos chamado, por ter perdoado os nossos pecados, por nos sustentar, Senhor, reconhecendo em nós as nossas misérias, os erros que cometemos quando queremos fazer o bem, o mal nos acompanha, e por isso humildemente, Senhor, de cabeça baixa, aleluia, nós te pedimos, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas fraquezas, Senhor. A tua palavra se cumpre velozmente. O Senhor disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar, mas nós te pedimos, não nos permita esfriar pelo amor do teu nome. Aquele que está por um fio, aquela que está por um fio, nós te pedimos, não desista de nós pelo amor do teu nome, Senhor. Dá um abraço na nossa alma agora, pelo amor do teu santo nome, Pai. E ajuda-nos, Senhor, porque nós somos como criança na tua presença. A criança sem o pai se perde, sem a mãe se perde, mas nós te pedimos, não nos deixa perder, Senhor, não nos deixa nos perder pelo amor do teu nome. Antes, Pai, nos guia por este caminho até as portas do reino da tua glória. Bendito o teu nome. Graça te damos pelo culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus, pela presidência que já tem dado ao teu servo. Te apresentamos, Senhor, já todos os pedidos que foram mencionados. São muitas tribulações, são diversas enfermidades, são muitas causas, Senhor, insolúveis, aleluia. Famílias que pedem as nossas orações, testemunhados que ouviram falar, Senhor, que a tua misericórdia se faz presente no nosso meio, Pai eterno. Ajuda-nos em todos pelo amor do teu nome. Te agradecemos porque ouvimos que alguém que estava com câncer chegou na hora da cirurgia e o Senhor já tinha libertado. Glória ao teu nome. Ó Deus eterno, continua manifestando o teu poder no meio do teu povo pelo amor do teu nome. Está chovendo lá fora, faça chover aqui dentro também. Faça chover nos arrabais, Senhor. Aonde tiver alguém conectado agora, se tu quiser, desça com a tua presença gloriosa, batiza com a promessa do Espírito Santo pelo amor do teu nome, Senhor. Derrama dos teus dons, que é o combustível da nossa alma. Continua abençoando, Senhor. Aleluia, os demais pedidos de oração. O teu servo na presidência. E acima de tudo, revela-nos a tua palavra nesta manhã, Senhor. Fala conosco.
conosco, fala com todos que estão ouvindo, Senhor, quer presencialmente, quer nas suas casas, nos hospitais, nos asilos, nas estradas. Fala com a nossa alma, Pai, pega na nossa mão, que o sol da justiça possa raiar na vida daqueles que te amam mais uma vez neste dia, pelo amor do teu nome. Manda-nos a tua palavra poderosa por caridade, Pai. Fala conosco para que ao findar este santo culto possamos estar melhor do que começamos também. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, teu Filho, ele que senta à tua destra, é bendito contigo, intercede por nós para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Deus seja louvado. Nesta tarde, às 18 horas, haverá batismo nesta casa de oração. E na terça-feira, no dia 28, às 14 horas também, nesta casa de oração haverá serviço de santo batismo. Anunciamos a Irmandade também as necessidades que temos da obra da piedade, construções e diversos. Aquilo que Deus faz saber, sejamos sempre prontos a servir ao Senhor. Ouvindo o que Deus deu de ser pedido nesta manhã na oração, foi citado que por se multiplicar a iniquidade, o que disse Jesus, o amor de muitos esfriará. É o que nós vemos nos dias que nós vivemos. O amor vai se esfriando por causa dos males que invadem a vida das pessoas e acabam se distanciando de Deus. Mas, irmãos, tem vindo assim à minha mente alguma coisa que não é uma iniquidade, mas são situações também que acabam nos distanciando do Senhor por causa dos cuidados da vida, das preocupações. A iniquidade esfria, mas os cuidados da vida também nos distanciam de Deus. Acontece que nós vivemos um tempo, irmãos, que é preciso que Deus nos dê bastante prudência para nós não sermos enlaçados pelas circunstâncias das ilusões e vaidades desta vida. Algumas coisas são necessárias que nós temos para o nosso viver, mas outras nós nos iludimos e somos até engordados por propagandas, por anúncios, e depois acabamos nos encontrando em situações insolúveis na vida terrena. O que me vem avante de dizer, Irmandade, é com respeito à facilidade hoje de aquisição de bens desta vida. Antigamente era difícil porque era tudo com dinheiro, e o dinheiro difícil de ter na mão, porque quando se recebia dos nossos proventos, do pagamento, assim por diante, era sempre a medida certa para a gente poder pagar o que devia e comprar. Então, para se endividar, era somente pelo crédito que tinha, e nem sempre tínhamos isso aí. Mas hoje a facilidade ficou muito grande. Os irmãos vejam que o dinheiro em espécie praticamente quase não usamos mais, porque tudo se faz pelo cartão. Então criou uma facilidade desmedida. Ficou muito fácil a gente gastar o que tem e o que não tem. E principalmente os cartões que são de crédito, que nós temos aí pelas instituições financeiras oferecidas a nós.
crédito muito mais do que aquilo que nós podemos honrar com aquilo que nós ganhamos. Só que às vezes facilitamos ou imprudentemente, iludidos por algum momento, nós nos endividamos. Porque não, eu compro isso aqui, eu pago em 5 vezes, em 10 vezes, 12 vezes. E não se percebe que ainda que seja 10, 12 vezes, devem ser pagas as prestações que nós assumimos. E sem perceber, irmãos, pela tentação que nós recebemos, às vezes a gente acaba caindo em situações difíceis. Então vem o endividamento. O endividamento hoje não é que nós devemos um valor, o mês que vem esse valor vai ser o mesmo. É que os juros que são cobrados são extorsivos, irmãos. E o que se deve hoje, amanhã já é outro, depois da manhã muito mais. Porque eles se multiplicam, não se somam. E chega um momento que a pessoa fica perdida. Quando olha e vê a realidade da sua situação financeira, entra em aflição, em tribulação. Alguns apelam para o Senhor, pedindo que o Senhor resolva o seu problema. Acontece que o Senhor resolve os problemas, irmãos, quando nós estamos de acordo com a sua vontade. Eu me lembro agora cantando o hino 189, eu vou falar para os irmãos um pedacinho dele, que nós cantamos agora há pouco. Só a paz de Deus protegerá nossa mente e coração, e de transgredir nos livrará, vindo a nós a tentação. Então a pessoa tem na sua mão, no seu celular, a pessoa sente desejo, é ilusão de adquirir alguma coisa, às vezes não está nem precisando, mas é uma tentação momentânea. E daqui a pouco, se ele pesquisou uma vez, daqui a pouco começa a aparecer ali no celular ofertas tentadoras. Se é no computador, a mesma coisa, ficaria aparecendo oferta de tudo quanto é jeito, e a pessoa passa a ser tentada por aquilo. Pode muito bem viver sem aquilo, às vezes até já tem, não, mas eu quero o melhor, e não percebe que isso leva depois a uma circunstância insolúvel, porque não percebe, vai se endivida, depois vai congregar, vai ouvir a palavra, mas a cabeça não está em condições de absorver os conselhos e a palavra. Por quê? Porque tem outras coisas ocupando o lugar. Nossa mente está cheia de preocupações, de cuidados. Meu Deus, segunda-feira, amanhã, vence tal fatura, mas já venceu o mês passado, eu não pude, amanhã o que vai ser? Esta tribulação tira a nossa comunhão. Então nós vamos congregar, enche a igreja de povo, a casa de Deus fica cheia, mas uma grande parte a mente está longe. Diz aqui, parece que é nesse hino, essa paz protegerá o nosso coração. É o que cantamos agora. Só a paz de Deus protegerá o nosso coração. Quer dizer, nós precisamos, irmãos, ser pacificados pelo Senhor. E para sermos pacificados, somos instruídos a nos livrar dos laços que acontecem. Então tenhamos cuidado, irmãos, porque quando isso acontece, não é só a iniquidade que esfria o nosso ânimo diante de Deus. São as aflições deste tempo presente, causadas pela nossa, muitas vezes, falta de pensar ou mesmo imprudência. Então cuidemos. Eu digo isso para os irmãos porque quando a casa do Senhor está cheia de gente assim, que todos nós estamos sujeitos, a comunhão é difícil. O culto fica pesado, porque o Senhor manda a palavra. Se for-lhe bênção, que o Senhor promete de abençoar, de livrar, a igreja ferve. Por quê? Porque todo mundo quer ser livre. Quem que não quer que suas dívidas sejam perdoadas? Todo mundo quer. Então a igreja anima, dá a impressão que é um culto maravilhoso, uma glória. Mas quando vem a realidade, como agora está sendo dita, então já não dá para ter alegria. A gente
volta um pouquinho atrás e começa a pensar: ah, meu Deus, me guarde. Outros ficam aflitos porque não vê a hora que para essa conversa, porque incomoda. Mas é uma realidade, queridos irmãos. A nossa vinda aqui é para alimentar a nossa alma. Como cantamos agora há pouco, só a paz de Deus protegerá a nossa mente e coração. Será que Deus poderia, nesta hora, nos pacificar, fazer esquecer um pouquinho das tribulações desta vida? Deixa para amanhã. Este momento aqui, dentro da casa de Deus, é bom que tenhamos uma boa comunhão, para depois o Senhor revelar a palavra. Porque quando não há essa comunhão, irmãos, a revelação fica difícil. Se nós estudássemos para preparar um discurso, então, independente, porque a nós não interessaria saber qual é a necessidade do povo, nos interessaria passar aquilo que eu tenho preparado para passar para a humanidade. Mas não é isto. O povo não vive disto. O povo vive da palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, porque ela atinge a nossa mente e coração. Só que para atingir, a mente precisa estar limpa. Por isso, queridos irmãos, os dias estão difíceis. As propagandas, todo mundo quer vender. Todos que fabricam alguma coisa, que comerciam alguma coisa, quer escoar o seu produto, quer vender. Então faz propaganda de todo jeito. E nós estamos sendo expostos a toda essa agressão. Onde se olha, tem oferta. Pensou de comprar uma coisa? Ah, mas aparece oferta de todo jeito e tamanho. E tem muita coisa que nós adquirimos por um momento, uma tentação momentânea. Existem coisas que nós usamos de uso particular que nós não precisaríamos, além da nossa necessidade, outras coisas, mas nós buscamos. Eu vou dar um exemplo clássico aos irmãos. Os irmãos, vejo hoje um celular. O celular, que a maioria tem, aquele que é básico, atende a nossa necessidade. Por quê? Porque eu transmito mensagem e recebo também. A finalidade foi essa aí quando inventaram. Mas nela também estão inseridos muitos outros recursos que a gente usa. Quer saber se vai chover, quer saber se vai fazer frio, quer saber tanta coisa, tem tudo aqui. Mas cada dia ou cada mês, ou constantemente, novidades, uns superiores ao outro. E o valor, irmãos, ele é extremamente alto. E vem a tentação: eu tenho isso aqui, mas agora lançaram um muito superior. Eu preciso um que tire fotografia assim, outro que faça isso, outro que grave, e assim por diante. Esta tentação nos toma, e a pessoa já tem recurso, não precisa outro. Mas agora vem a tentação, então ele compra um. Não, mas é fácil, eu pago em 12 vezes. Só que 12 vezes tem que ser pagos. Agora compra um celular, depois compra outro negócio, outro. Quando vai ver, vai pagar, quando recebe o seu rendimento e soma, não dá para honrar os compromissos. Vem aí a tentação, mas a tentação já veio, lá vem o resultado dela. E agora entra em aflição, em angústia, em depressão, cria problemas. Se é o marido que se atola nesta situação, cria indisposição com a esposa. Se é a esposa que perdeu o controle e entrou na situação, encrenca com o marido, ou o marido com ela. Cria um ambiente dentro de casa insuportável. Tudo por quê? Por causa da tentação. Olha, queridos, guardemos este conselho. Isso aqui é uma realidade que está assolando a humanidade e nós precisamos ser protegidos disto. Se guardarmos este conselho, todas as vezes que nós formos tentados para a aquisição de algum bem, quaisquer que sejam, nós vamos pensar: será que eu posso viver sem ele? Será que eu passo sem ele? Eu posso não passar tão bem quanto se eu tivesse, mas eu passo também. Então guarda-te, para que não entre em tribulação depois e perca o ânimo e vai congregar a palavra de Deus. Vem, porque às vezes nós pegamos errado. O Senhor promete lhe atender, então eu acho que Deus vai criar um caminho agora, Ele vai resolver meu problema. De um jeito ou de outro vai ser pago, e não acontece, nós já passamos a descrer na palavra.
Descremos na pregação. O irmão pregou, mas não cumpriu. Como é que vai cumprir, irmão? Será que Deus tem o dever de assumir nosso compromisso que imprudentemente nós assumimos? Claro que não. Então, eu sei que este conselho, ele fere um pouquinho os nossos ouvidos, mas ele haverá de produzir algum bem por aqueles que receberem. É o que me veio avante. Deus seja louvado. Vamos cantar um hino para a palavra. 279, 79, 79.
Jesus. Vamos agora permanecer em comunhão e o Senhor nos mandará dos céus a sua palavra. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a primeira carta de Paulo Apóstolo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira aos Coríntios 2. Se todos encontraram, vamos ler então, irmãos, com a ajuda de Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui o apóstolo descreve, irmãos, o caráter da sua pregação, que fazia aqui aos irmãos de Corinto, é manifesto, mostrando a simplicidade daquilo que ele transmitia, não através do conhecimento e a sabedoria que possuía, mas era através das revelações de Deus que manifestavam nele o caráter da sua vontade e não da vontade do próprio apóstolo. E ele dizia assim, justificando, irmãos, a forma que ele usava para falar com os irmãos de Corinto: quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque não me propus saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo. E, falando de Jesus Cristo, dizia, e este crucificado, porque falava de Jesus Cristo, crucificado, que foi quando ele cumpriu, então, a sua missão, que era o resgate do ser humano da vida pecaminosa como está no mundo hoje. Então, este era o caráter da sua pregação, apresentar Jesus Cristo crucificado. E quando isto ele fazia, ele estava entre os irmãos em fraqueza, isto é, dependente inteiramente de Deus. Não estava apresentando ali coisas com um propósito de anunciar a certeza que ele continha consigo mesmo, pelo conhecimento que ele tinha da lei, porque ele era um doutor da lei, ele tinha grande conhecimento. Mas isso ele havia reputado como nada, como uma coisa sem valor nenhum, porque o que ele apresentava era vindo de Deus num momento de fraqueza. E o Senhor Deus já havia dado para ele numa outra circunstância, não sei se antes ou depois deste momento aqui, mas de dizer que o poder de Deus nele se aperfeiçoava na sua fraqueza. Não era na sua condição de forte, de grande, de sábio, de entendido, de conhecedor, de experiente, de tempo de caminho, não. Mas era na fraqueza dele. Quando ele se sentia fraco, então o Senhor nele era forte. E era essa condição. Então ele dizia, a palavra que eu apresentava a vocês na pregação, ela não consistia em palavras de sabedoria humana, de conhecimento, como disse, de experiência, de tempo de ministrar o que é sagrado, não era isso. Mas ela era na demonstração de espírito e de poder. De espírito porque eram situações e coisas espirituais que só vêm por revelação, porque quem conhece o Espírito de Deus? Somente Deus. Assim como quem conhece o Espírito que está no homem, somente a pessoa. E Deus que conhece, porque Ele conhece o que está dentro de nós. De modo que Ele apresentava então a palavra, demonstrando que era a revelação vinda de Deus. E consequentemente, demonstrando poder não seu. Não poder na língua, no falar, na expressão, mas era o poder que vinha, que se manifestava por aqueles que ouvissem com fé, porque a palavra sendo ouvida pela fé, ela produz, quando não, ela vem e não tem efeito nenhum, porque não fica guardada dentro da pessoa, ela vem, a pessoa ouve, como nós ouvimos o dia todo tanta coisa,
não é? Se quisermos saber o que nós ouvimos até agora, neste dia, desde a hora que nós despertamos, nós não vamos lembrar. Está guardado, mas não serve porque nós conseguimos utilizar tudo. Mas quando a palavra de Deus, que vem pelo Espírito Santo, é recebida através da fé, então ela fica guardada num lugar de acesso fácil e constante. Então a pessoa toda hora lembra da palavra, ela fica evidente, ela fica ali, sempre atuando na nossa vida. E era por isso que ele fazia então o uso deste lado que era espiritual, pregando Jesus Cristo e ele crucificado, porque o poder do Senhor para a salvação, ele se concretizou depois da crucificação, quando então levou sobre ele as nossas culpas, condenação e o nosso pecado. Então aí se concretizou a obra que ele tinha de fazer. E depois na ressurreição, claro. Mas então era o que ele anunciava, e o que também, irmãos, nós procuramos, na medida da nossa fraqueza, apresentar o poder de Deus. Porque se nós quisermos apresentar o que é nosso, já não temos. Pode ser que um ou outro seja preparado para fazê-lo. Mas aqueles que buscam agradar a Deus, entregam-se ao Senhor, para que sejamos todos ferramentas e usados para todo o bem da obra de Deus. De modo que não teríamos nada a falar para os irmãos. Mas o que temos aqui, irmãos, é justamente o que ele manifestou, pregando a palavra de Deus para que fosse demonstrado o poder do Espírito Santo que opera nos corações dos ouvintes que pela fé creem. Por quê? Para que a vossa fé, dizia, não se apoie em sabedoria dos homens. Que pode, irmãos, como acontece hoje no mundo, a pessoa tem fé neste ou naquele por causa do conhecimento, por causa... Então está apoiado. Se aquela pessoa um dia, por quaisquer situações, não falar mais, então a pessoa fica perdida, perdeu referência, agora não tenho mais. Não tenho mais aquele que me ensinava, não tenho mais aquele que me instruía, porque eu recebi, eu gostava de ouvi-lo, agora não tenho mais. Mas como a palavra sendo pregada, vindo por Deus, irmãos, então morre um, mas o Senhor põe outro melhor no seu lugar. E assim a obra de Deus vai crescendo, não é? Em sabedoria para vencer este mundo. Então ele falava a sabedoria entre os perfeitos, porque a sabedoria entre os perfeitos é aquela que nos leva a buscar a Deus humildemente, sentindo-nos dependentes dele. Já é sabedoria, já é o princípio, porque dependemos dele, tememos a ele, temos o princípio da sabedoria. Então nós vamos a Deus na oração, vamos a Deus em ouvir a sua palavra, seja pregada por qualquer um que seja, desde que seja pelo Espírito Santo e com poder, é aquilo que nós necessitamos. Então isto é a sabedoria entre os perfeitos. Porém, nunca a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, porque se aniquilam. Morre o príncipe e acabou a sabedoria. Mas o Senhor morreu uma vez e ressuscitou, e ele é a fonte da sabedoria. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele dizia, nós falamos da sabedoria de Deus que está oculta em mistério, porque o homem de si mesmo não pode alcançar. Mas Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, e esta nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Então os irmãos vejam que já no tempo dos apóstolos havia os homens, os príncipes, homens importantíssimos da nação de Israel e de outros países também, mas não haviam conhecido, porque se eles tivessem conhecido realmente, jamais crucificariam o Senhor Jesus. Eles pensavam que conheciam os sábios daquele tempo, os doutores da lei, achavam que detinham com eles toda a sabedoria e o conhecimento, e na forma deles agir, andavam, como o Senhor mesmo criticou a eles a forma de andarem nas praças, fazendo oração para serem vistos pelos homens, honrados e até glorificados. Mas eles, a sabedoria que eles tinham, só serviu para uma coisa: crucificarem o Senhor Jesus. E é o que eles fizeram.
que com todo o conselho e a sabedoria, quando se reuniram, decidiram pelo conhecimento levar o Senhor à morte como fizeram. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E queremos crer que nesta manhã estejam reunidos aqueles que amam o Senhor. E se temos amor ao Senhor, são estas as coisas que Deus para nós preparou, irmãos, e revelou pelo Espírito, porque o Espírito, que é o Espírito Santo, revelado a nós, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, que é justamente esta grande riqueza que nós temos alcançado. Porque o Espírito de Deus que veio habitar em nós, irmãos, ele não tem somente o caráter de estar em nós, nos guiando aqui, nos iluminando, nos guardando, não é só isso. Mas ele tanto está aqui conosco, como ele sobe e penetra até as profundezas de Deus. Entendemos aqui que essas profundezas de Deus, irmãos, é o lugar, ou são os lugares onde estão guardados os segredos de Deus, como a nossa mente. Quem que sabe o que está na mente de um irmão, de um filho, de um pai, de uma mulher, de um marido? Ninguém sabe. A gente pouco sabe do que está dentro da nossa mente, porque Deus também nem permitiu que nós tivéssemos acesso a tudo que está guardado aqui na nossa cabeça. Porque tem coisa que nós temos guardado aqui, há meia hora atrás, alguém nos pergunta, você viu isto? Não, eu não vi. Como não viu? Você estava olhando, mas o que é? Assim. A pessoa fica nada, será que eu vi? Será que eu não vi? Nossa mente é frágil, irmão, guarda muita coisa, mas o nosso acesso é limitado. Perceberam isso já ou não, irmãos? Que nós não temos acesso a tudo que está guardado aqui dentro da nossa mente. Mas o Espírito de Deus, que penetra todas as coisas, não só sabe tudo o que está guardado aqui dentro, como ele também penetra até o que está guardado dentro da mente de Deus. Glória ao nome do Senhor. E o que é que ele faz? Ele traz, irmãos, dos sentimentos de Deus, aquilo que é necessário para a nossa salvação. Por isso que são mistérios revelados por Deus, porque quem pode entender a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo, já pensaram nisto? Nós temos a nossa mente, imagina uma pessoa que perde o juízo, que tristeza, irmão, não conhece mais a família, não conhece mais o mundo, não sabe mais o que fala, fica louca, endoideceu, não fala mais com ninguém, não entende mais ninguém, não é assim? É uma fragilidade que o ser humano tem. Mas nós temos dentro de nós, irmãos, além da nossa mente frágil, temos a mente de Cristo. Então pensar com a nossa mente é uma coisa, pensar com os nossos sentimentos, pelo que ouvimos e vemos, é uma coisa. Agora quer ver a coisa ficar boa? É pensar com a mente de Cristo. E os irmãos acham que isso é impossível? Não é. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque quem nos trouxe aqui não foi os pensamentos simples de nossa carne, porque poderíamos agora estar passeando nesses feriados que vão ter, viajando, ou se divertindo, ou dormindo agora ainda esta hora, não é? Mas a mente de Cristo moveu, levantamos cedo, vieram de perto ou de longe, aqui na chuva ainda. O que é isso? É a mente de Cristo que absorveu de Deus o que é bom e te trouxe aqui para ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Glória ao nome do Senhor. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Só nós que sabemos o que está dentro, ainda com limites, porque não sabemos tudo. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, realmente. Mas olha o que está escrito aqui. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. É este Espírito que nós recebemos, irmãos, o Espírito Santo de Deus.
para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, de graça. Estamos ouvindo hoje isto, de graça, ninguém pagou para entrar, nem vai pagar para sair. Nós viemos aqui para ouvir graciosamente o que o Espírito de Deus tem para trazer para nós, de revelação vindo do trono da graça de Deus. E estas coisas nós falamos, não com sabedoria de homem algum, mas falamos com as que o Espírito Santo ensina. É Ele que ensina, que nos dirige, que nos guia, que nos leva avante nesta graça. E aqui que está um detalhe importante. E a nós, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Porque tem gente que compara as coisas espirituais com as carnais. Por quê? Porque se eu tenho guardado dentro de mim o que é carne só, e recebo uma informação vinda de Deus pelo Espírito, e eu não tenho fé para crer, então eu vou comparar aquilo com o que está dentro de nós, então não coincide. É a mesma coisa de eu comparar uma fruta, digamos uma maçã com uma laranja, não tem nexo, isso aqui não é. O que eu tenho aqui é uma maçã, isso aqui é uma laranja, não serve. Então quem compara com as coisas da terra, com as coisas humanas, porque não tem fé, então ouvir a palavra de Deus como nesta manhã, não tem nexo, não tem finalidade, não serve para nada. Mas quem tem o Espírito Santo dentro de si, está ouvindo, está conferindo, está dizendo, pode falar, Senhor, porque eu estou recebendo a tua palavra. Glória ao nome do Senhor. Então, coisas de Deus, irmãos, para que entre dentro de nós, deve ser recebida também pelo Espírito, porque aí combina, aí recebe. É a mesma coisa de misturar um pouco de óleo comestível com um pouco de água. Pode chacoalhar, parece que misturou tudo, dali a pouco está separado. Não combina. Assim são as coisas de Deus no coração do carnal. Ele ouve, mas não serve. Não, isso aqui não é para mim. Isso aqui são eles que falam, eles que pregam, eles que anunciam, é coisa deles, mas para mim não serve. Bem-aventurados são aqueles que ouvindo, bendito seja o Senhor. Não precisa chacoalhar para misturar, não. Ouviu, entrou dentro de si e encontrou lugar para ser guardado. E coisas guardadas com a mente de Cristo não se perde, não se esquece. Não tem Alzheimer. Mas veja que interessante, eu digo por coisa que já vi. Pessoa, irmãos nossos, com Alzheimer que não conhece família, não conhece ninguém. E cantaram um hino de louvor a Deus. A pessoa cantou, louvou a Deus. Ué, mas se a mente se estragou, não pensa mais nada, como é que agora canta um hino junto com quem estava cantando? O que é isto? É a mente humana ou é a mente de Cristo? Também já aconteceu o caso de alguém que estava no hospital, em estado final, não entendia mais nada, estava em profunda coma, e na oração, que não conhecia, não ouvia nada, as lágrimas saíam dos olhos. Era a mente humana ou era a mente de Cristo lá dentro? Mas nós temos a mente de Cristo, irmão. A mente de Cristo em nós ensina a desviar-nos do mal. Quando chega a tentação, como ainda ouvimos agora no hino que nós cantamos, a paz de Deus que governa os nossos sentimentos e os nossos corações, irmãos, nos desvia do mal, nos impede de fazer o mal, porque é mente de Cristo. Vai cometer uma transgressão qualquer, pela nossa consciência, a mente de Cristo aparece. Isto não, isto é pecado, não faça, não ore, não receba, não cometa isto. Porque é mente de Cristo. Quem perde isto, perdeu a regulação da sua mente, não tem mais nada, faz o que faz e não sente mais nada. Mas enquanto tivermos a mente de Cristo, o Espírito Santo traz lá, irmãos, das profundezas de Deus, aquilo que é de Deus, como está acontecendo agora, e vai passando para quem tem comunhão. Vai conferindo aí, irmã, vai conferindo aí, irmão. Se estas palavras te agradam e aquecem o teu coração,
não, é porque você está comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então receba agora, junto com esta revelação, virtude e graça de Deus. Glória a Jesus. E ninguém entende, irmãos. Quem pode entender o homem, senão o espírito do homem que nele está? E muito menos a Deus, senão o espírito de Deus que nele está. Mas aquele que é espiritual, antes porém, o homem natural não compreende estas coisas, porque são coisas do espírito, porque para estas pessoas parece loucura. E até agora alguns que estão ouvindo por esse mundo afora ou até aqui, que não compreendendo, porque ainda nele não está o Espírito Santo, isso aí é coisa que não tem fundamento, é loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O discernimento disto aqui que está sendo pregado somente acontece para os espirituais. Espirituais que estão aqui nesta manhã ouvindo, aqui longe neste mundo. Dá para compreender o que Deus quer falar nesta manhã? Estão sentindo comunhão com aquilo que está sendo pregado? Então você está discernindo espiritualmente. E veja uma coisa, aquele que é espiritual como nós somos, discerne bem tudo. Estamos discernindo alguma coisa ou tudo bem, entendendo bem? Se estamos assim entendendo bem, então o Senhor fala para nós que de ninguém nós seremos discernidos. O adversário inimigo, espíritos das trevas, gostariam de discernir, de descobrir o que é que você sente em Jesus Cristo, mas eles não sabem. Agora mesmo na tua comunhão, quantos espíritos diabólicos malignos gostaria de saber o que você sente aqui, ouvindo a palavra de Deus? Será que ele sente alguma coisa? Será que ele sente revelação que vem de Deus? Porque nós não temos mais, eles perderam. Mas quem tem a mente de Cristo, sinta agora a virtude de Deus. Glória ao nome do nosso grande Deus, irmãos. Ninguém nos poderá discernir. Bem que os adversários gostariam. Às vezes o marido não é crente, a esposa é. Ele fala, não entendo essa mulher. Ou ao contrário, não entendo esse homem. O que ele vai fazer na igreja? Hoje chovendo. Esse tempo tão ruim, ele sai correndo daqui e vai na igreja, vai ouvir a palavra. Eu não entendo. Mas ele sabe muito bem por que ele veio ouvir a palavra. Quem conheceu a mente de Cristo ou do Senhor para poder instruí-lo? Ninguém. Olha aqui, irmãos, a resposta, que coisa linda, que era bom se nós pudéssemos nos compenetrar nisto. Quem pode conhecer, ou quem conheceu a mente do Senhor para poder instruir? O Senhor é deste jeito, é daquele jeito. Existia alguém? Mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. Dá vontade de falar nisso a vida inteira. Aqui dentro está a nossa riqueza. Glória ao nome do Senhor. Povo abençoado, bendito de Deus, que tem a mente de Cristo. A mente de Cristo em ti te livrará de todo o laço do adversário. Se diante de ti estiver uma cova, um laço, uma pedra, para que venhas a tropeçar, no sagrado nome de Jesus Cristo, pela sua mente, sejamos agora libertos. Haja um caminho livre para servir a Deus, irmãos. Glória ao nome do Senhor Deus, que tanto nos amou e nos mostrou esta riqueza. Será que estamos sentindo todos, irmãos, o tamanho desta riqueza? Porque se alguém não sentiu, está aí de boca aberta ouvindo essa conversa. Mas quem sentiu, haverá de dizer, Senhor, não posso viver sem ti. Governa-me pela tua cabeça, pela tua mente. Se assim acontecer, irmãos, que nasça agora dentro de nós um regozijo, uma alegria, e podemos dizer, alegria sinto em servir a Deus. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.
Deus Santo, bendito seja o Senhor. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Altíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, te rendemos graças, Senhor, por mais um dia de vida que Tu nos deste a graça de ver, Senhor, a luz desta manhã, mais este dia. Te rendemos graças, Senhor, por essa grande e maravilhosa oportunidade de estarmos aqui dentro da Tua casa, por esse culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus, o Teu amado Filho, e através desta abertura e numa santa comunhão, sentimos a Tua presença dentro do nosso coração. Te rendemos graça pela boa ordem, pelo Teu Espírito que se manifesta até agora dentro de nós, pela Tua glória que encheu este lugar, aleluia, e pelo glória e pelo aleluia que saiu das profundezas de dentro de nós. Te damos graça, Pai, pelos hinos que cantamos, pela oração que Tu tem dado à Tua igreja, que pela fé e pela comunhão já tínhamos a certeza que chegou até o Teu santuário divino. Te damos graça pelo santo conselho que Tu tem dado ao Teu servo para nos alertar a respeito dos bens materiais, aleluia, dos desequilíbrios que temos às vezes por emoção de gastarmos aquilo que nós não temos. Nos ajuda a equilibrar, Senhor, nos ajuda a cuidar daquilo que Tu nos deste, mas acima de tudo Te damos graça que Tu falou conosco hoje a respeito da nossa vida espiritual. Pela Tua palavra nós Te rendemos graça, pela exortação e principalmente pela revelação da Tua palavra. Agora, Senhor, os espirituais Te louvam, os espirituais Te agradecem, os espirituais Te exaltam, os espirituais jubilam, porque a mente de Cristo, por misericórdia Tua, ainda está dentro de nós. Guarda a mente de Cristo dentro de nós. Não deixa, Senhor, o discernimento sair de dentro de nós. Nos ajuda a discernir aquilo que é Teu e aquilo que não é Teu. Nos guarda acima de tudo para a vida eterna. Visita ainda o Teu povo nesse momento. Quantos ainda não sentiram, aleluia, a virtude e o poder da Tua palavra, mas agora, Senhor, se eles estiverem buscando ainda uma comunhão, se os seus olhos estão fechados, se as suas bocas estão glorificando o Teu nome, transforma eles numa mente carnal, numa mente de Cristo, Senhor. Graças Te damos por tudo. Ainda veio a nós o pedido para apresentar o Teu servo, nosso irmão Sebastião Idalino, ancião ali na Penha, que passará por uma cirurgia. Ajuda o Teu servo, pelo amor do Teu nome. O Teu servo, irmão Paulo Plácido, ali, Senhor, do Jardim Paulista, ainda não está bem. Nesta oração de agradecimento, rogamos a favor dos Teus servos. Graças Te damos por tudo. Nos guarda acima de tudo para a vida eterna. Rogamos e agradecemos em Jesus Teu Filho, bendito para sempre.